Diabetes é causada por vermes? Não! Diabetes não é causada por vermes. E é por isso que nesse episódio nós vamos falar dessa desinformação que andou correndo as redes sociais e vamos explicar por que a ciência está certa e o charlatão está errado. Eu sou Letícia Sarturi, sou cientista, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é o Escuta Ciência. Escuta Ciência. Hoje o Escuta Ciência, então, é pra gente conversar sobre um caso que ganhou muita repercussão, um caso de uma condenação de 2 cientistas por causa que elas desmentiram uma desinformação dizendo que diabetes era causada por vermes. Primeiro vamos à desinformação. Diabetes não é causada por vermes. Diabetes é uma doença metabólica em que a gente pode ter ali deficiência de insulina ou pode ter uma dificuldade da insulina de agir e nessa dificuldade a glicose, que é um açúcar, fica no sangue com uma concentração muito alta, com um nível muito alto, porque a insulina ela é um hormônio que ajuda a glicose a entrar na célula. Ela faz ali um papel de abrir a forma pela qual a glicose vai entrar dentro da célula. E quando a pessoa tem diabetes, ela pode ter então um déficit para produzir a quantidade de insulina que a gente precisa. E isso tem a ver, então, com o pâncreas, que está lá com defeitos na produção, não está conseguindo produzir insulina suficiente, que é o pâncreas que produz insulina. E também pode ter a ver com um problema na insulina de agir, porque os receptores da insulina, que é onde a insulina tem que se ligar para abrir a portinha para a glicose entrar, esse receptor de insulina ele pode estar prejudicado, defeituoso, resistente à ação dessa insulina. E mesmo que a pessoa produza insulina, ela não vai conseguir fazer a glicose entrar dentro da célula. Essa é a doença metabólica, né, relacionada a esse quadro de diabetes. Mas diabetes tem causas que são diversas. A diabetes tipo 1, que é uma doença que é autoimune, ela é causada ali por uma ação do sistema imune que leva à destruição das células lá do pâncreas que produzem insulina. Então, as células que produzem insulina são destruídas, aí, logicamente, cai a produção de insulina. Já a diabetes tipo 2, ela é uma doença que está associada a uma síndrome metabólica, que é quando você tem ali obesidade, você tem sedentarismo, uma dieta hipercalórica, cheia de gordura, sem muito equilíbrio, e com isso o indivíduo acaba tendo também colesterol alto, triglicérides alto, e isso tudo provoca uma síndrome metabólica que pode levar à resistência na ação da insulina. A insulina não consegue agir. E com o tempo, no diabetes tipo 2, a gente pode ter também queda na produção de insulina. Então, tanto diabetes tipo 1 quanto tipo 2 podem ter sim que usar insulina como modo de tratamento para tratar a doença e para permitir que a glicose entre na célula. Por que é tão importante a glicose entrar na célula? Porque a glicose é nosso principal combustível, é o que faz com que nossas células consigam produzir uma espécie de, vamos dizer assim, energia para ser usada nas funções básicas, fisiológicas. E por isso a gente precisa que a glicose entre na célula. Esse quadro de diabetes que a gente está descrevendo aqui é um quadro que no diabetes tipo 1 você não tem uma cura, porque você tem essa doença e provavelmente você vai destruindo o pâncreas progressivamente, é o que acontece na doença, e com isso você vai perdendo a capacidade de produzir insulina. E por isso o tratamento é insulina, é o uso de insulina. No diabetes tipo 2, nem sempre você tem que usar insulina. Como eu falei agora, né? Como a gente falou, no diabetes tipo 2, você pode ter só uma dificuldade na ação da insulina. E essa dificuldade na ação da insulina não quer dizer que você tem que tomar mais insulina, porque você tem insulina sendo produzida. E aí entram várias alterações no seu estilo de vida que podem melhorar esse quadro.
Essas alterações no estilo de vida incluem emagrecimento, inclui a melhoria na dieta, gerando uma dieta mais equilibrada, com menos consumo de calorias excessivas, né, com menos consumo de gordura, prática de exercício físico, né, porque é importante também praticar exercício físico. E esse conjunto de mudanças no diabetes tipo 2 pode levar ao controle, sim, da doença. E as pessoas que têm diabetes tipo 2 relatam, então, essa melhora e, vamos dizer assim, quase que uma cura. Não é bem uma cura, mas é uma regressão daquele quadro de diabetes. Acontece que nenhum dos tratamentos de diabetes inclui dar vermífugo para paciente. Nenhum tratamento. Isso porque vermífugo serve para tratar verminoses, doenças causadas por vermes. E nenhuma das fisiopatologias da diabetes inclui a infecção por vermes, por parasitas intestinais. Então, essa falácia, essa mentira de que diabetes é causada por vermes, serve para vender protocolos de vermífugos, protocolos de desparasitação, porque agora a nova moda é fazer desparasitação. Então, eu tomo um vermífugo e aí eu melhoro de várias doenças, porque tudo que está acontecendo comigo é culpa dos vermes. Não é culpa minha, não é culpa do meu estilo de vida que está não sendo saudável, que não está sendo saudável. É culpa dos vermes que em mim habitam. Acontece que a gente que vive na cidade, que tem vamos dizer assim, uma condição sanitária muito regulada aqui no Brasil e também acesso a saneamento básico, raramente a gente tem vermes intestinais. Isso é muito raro na nossa população. Então, essa falácia de que você tem que tomar vermífugo a cada não sei quantos meses, isso é tudo falácia. Você tem que tomar vermífugo se você for diagnosticado com uma verminose. O que é muito difícil de acontecer, porque hoje a gente tem um cuidado muito grande com os alimentos, os nossos alimentos são produzidos também em condições sanitárias muito adequadas, o que garante com que a gente tenha aí um controle maior de verminose. Até o saneamento básico é uma das causas para que a gente também tenha reduzido o número de infecções por parasitas intestinais. Esse é o caso de qualquer país em desenvolvimento ou país desenvolvido. Casos de países pobres, países pouco desenvolvidos, que a princípio não é o caso do nosso, mas a gente sabe que tem regiões do Brasil que sim, são pouco desenvolvidas. Sim, nesses casos a gente pode ter verminoses acontecendo. Só que nenhum verme, nenhum parasita intestinal vai provocar diabetes. Entendam isso. Então, desparasitação para curar diabetes não existe. É charlatanismo. E por conta desse charlatanismo, a gente teve aí uma repercussão da condenação das cientistas Ana Bonassi e Laura Marise, do Nunca Vi um Cientista, por causa delas terem feito um vídeo em que elas expuseram a mentira e desmentiram essa mentira, apontando o perfil público do charlatão, do nutricionista que fez aquela mentira, que propagou aquela mentira e que lucrava de alguma forma com essas mentiras. Então, para a gente tentar refletir mais sobre esse caso e o quanto esse caso mostrou pra gente que a sociedade não está pronta para agir no combate à desinformação, eu trouxe aqui para complementar esse episódio. Então você já teve o desmentido e agora você vai ter uma boa reflexão sobre esse caso a partir de um texto de opinião que foi publicado no blog do Sou Ciência na Folha de São Paulo. Esse texto é de autoria do Pedro Arantes, da Soraya Smiley, da Maria Angélica Minhoto e de mim, Letícia Sarturi. Esse texto, então, eu vou ler para vocês para a gente terminar essa reflexão sobre a importância do combate à desinformação ser uma causa de toda a sociedade. Vamos lá? Escuta a ciência. O negacionista e os vermes. Vitória do vermífugo contra diabetes é vergonha judicial e tragédia para a ciência. Todo dia, na rede social mais perto de você, tem algum tratamento milagroso, um protocolo de Harvard
que a maioria dos cientistas ainda não descobriu uma solução muito simples para um problema complexo, mas você só vai ter acesso se comprar o curso, se pagar pelo protocolo, se entrar no grupo. Há um dito popular que diz que todo dia sai de casa um malandro e um mané, e quando eles se encontram, dá negócio. A favor do primeiro, claro. Mas esse dito popular não seria válido em uma sociedade com um ordenamento jurídico que impusesse o mínimo de civilidade e transparência nas relações contratuais e sociais, incluindo a proteção aos mais vulneráveis. Portanto, em uma sociedade como a nossa, as pessoas não deveriam ser abandonadas à própria sorte, sem proteção do Estado, suscetíveis a todo tipo de fraude e estelionato. Recentemente vimos com indignação a notícia de que 2 cientistas, que também são divulgadoras científicas, foram condenadas a pagar uma indenização a um nutricionista que disseminava desinformação a fim de vender um protocolo de cura de diabetes. O nutricionista produzia conteúdo desinformativo, alegando que diabetes é uma doença causada por vermes, parasitas intestinais. As cientistas produziram um vídeo desmentindo a desinformação e explicando quais são as reais causas do diabetes e a fisiopatologia metabólica da doença. No vídeo, as cientistas mostram um print do perfil público do nutricionista, que vende vermífugo para diabetes e descredibiliza o tratamento com base científica. E isso foi usado por ele para mover uma ação contra as cientistas, acusando-as de danos à honra e à imagem. A decisão judicial estapafúrdia deu razão ao nutricionista e condenou as cientistas a indenizarem o propagador de desinformação por dano moral, pois a menção ao seu perfil público o deixou triste e envergonhado. Triste e envergonhada está a comunidade científica com uma decisão judicial que desconsidera todo o contexto, uma decisão que ignora a luta constante de cientistas e divulgadores de ciência contra a desinformação e o charlatanismo. Triste e envergonhada está a sociedade ao perceber que não pode contar com o amparo do Estado e da Justiça, e que os golpes e estelionatos de redes sociais vão continuar acontecendo em plena luz do dia. É triste, é vergonhoso olhar para o mundo das redes sociais e perceber que o contrato social tem dificuldade em chegar lá. É por lá que circulam os conteúdos mais nocivos à saúde, conteúdos que desinformam, que geram hesitação vacinal, que provocam o abandono de terapias com eficácia comprovada em busca de tratamentos alternativos sem comprovação científica. É no ambiente de redes sociais que charlatões inventam teorias que não se sustentam com dados e fatos e, no entanto, sequer são punidos pelos conselhos de classes. A sentença da juíza em defesa da honra e da imagem do charlatão negacionista é uma vergonha para o judiciário brasileiro e deve ser derrubada pelas instâncias superiores. Além disso, tal sentença pressupõe que o direito à honra e à proteção da imagem é superior ao direito à vida de pessoas em tratamento contra o diabetes. O desmentido público feito pelas 2 cientistas tem valor público superior ao direito de imagem do propagador de desinformação, pois elas estão fazendo um alerta que ajudará muitas pessoas a não abandonarem seus tratamentos e a não caírem no engodo do negacionista e seus vermes. O conteúdo divulgado pelas cientistas tem claro caráter educativo, é verídico cientificamente e atende ao interesse público. Seu objetivo, antes de tudo, foi proteger a sociedade contra uma desinformação criminosa. A condenação das cientistas foi um golpe na comunidade científica, mas também na sociedade que anseia por medidas que controlem a infodemia em que vivemos. Essa infodemia, que é caracterizada pelo grande fluxo de informações nas redes sociais, entre as quais muitas são falsas ou imprecisas, não está nem perto de ser contida. Jornalistas de agências de checagens de fatos, uma área do jornalismo que tem colaborado muito na verificação de informações, também podem ter seus trabalhos comprometidos por causa do precedente criado por uma decisão judicial
que não considera o contexto de infodemia e a importância do comprometimento com a verdade. Essa decisão judicial tresloucada é um dos sintomas de que a sociedade não está preparada para lidar com o avanço da desinformação. Por outro lado, aqueles que disseminam desinformação já entenderam quais estratégias funcionam para obter mais alcance nas redes sociais. Além disso, os disseminadores de desinformação compreendem bem as ferramentas jurídicas que podem ser usadas para impedir que seu conteúdo seja desmentido, o que também limitaria o seu alcance. A propagação de desinformação em saúde virou um mercado que, tal como um negócio, tem estratégias de gestão por meio das quais os profissionais que fazem uso das redes sociais para vender protocolos de tratamentos ineficazes conseguem evitar até mesmo uma punição por charlatanismo. Utilizando-se de lawfare e assédio jurídico, os profissionais que são desmentidos por jornalistas e cientistas não perdem o alcance e a relevância nas redes sociais. Já os jornalistas e os cientistas que atuam combatendo a desinformação acabam por ter sua liberdade de expressão cerceada pelo medo e por custas processuais. É importante ressaltar que o combate à desinformação é um serviço de interesse público e, por isso, essa censura representa um risco para todos. Uma sentença que não compreende o contexto do processo e que sequer avalia o impacto da decisão judicial na sociedade é uma evidência da falta de competência do judiciário em julgar casos como esse. Na era da infodemia, a luta contra a desinformação deveria mobilizar toda a sociedade por meio da exigência de medidas que regulem as redes sociais, controlem o fluxo de informações falsas e dificultem a obtenção de lucro e visibilidade com desinformação. Da mesma forma, o judiciário deveria se preocupar com as táticas dos propagadores de desinformação, impedindo que essas ferramentas continuem sendo usadas para sediar pessoas e organizações que combatem a desinformação. Os conselhos de classes profissionais também não estão atuando publicamente e nas redes sociais contra as condutas éticas e muitas vezes criminosas dos profissionais que usam a desinformação em saúde na prática profissional. Dada a ameaça que a desinformação em saúde representa, nem deveríamos estar pensando, calculando, planejando como enfrentar a desinformação. Deveríamos estar organizadamente agindo contra a desinformação e os criminosos que a propagam. Mas aqui estamos, discutindo a arbitrariedade de uma decisão judicial que jogou um balde de água fria nos cientistas e nos jornalistas que lutam contra a desinformação. Enquanto nos empurram vermífugos contra a diabetes, deveríamos estar combatendo os vermes do negacionismo, que estão se multiplicando, amparados pela leniência judicial e dos conselhos profissionais e impulsionados pelas redes sociais. O verme do negacionismo se alastra como fogo em mato seco, mas sem deixar um rastro visível de fumaça. Serão mortes de difícil contabilização. Escuta a ciência.